Fala galera, vamos começar uma aula sobre tecido muscular. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. O tecido muscular é responsável pela movimentação do corpo, estabilidade de postura e regulação do volume dos órgãos e faz algumas outras funções que nós vamos discutir à medida da aula. As células do tecido muscular têm alguns nomes especiais para algumas estruturas. Por exemplo, a célula se chama miócito ou fibra, porque ela é alongada. O citoplasma se chama sarcoplasma. A membrana plasmática se chama sarcolema e o retículo endoplasmático se chama retículo sarcoplasmático. E existem dois tipos de tecido muscular: o estratificado, que se divide em esquelético e cardíaco, e o liso. E aí tem algumas características da fibra, que eu recomendo que vocês pausem o vídeo e deem uma olhada. Atendem-se principalmente na parte da mioglobina ali, ó. A mioglobina tem muita afinidade com o oxigênio, e nas fibras musculares vermelhas, elas têm em grande quantidade, enquanto nas brancas em pouca quantidade. Bom, se ela está ligada, se ela tem afinidade com o oxigênio, as fibras vermelhas conseguem produzir mais ATPs por respiração celular. Então elas têm uma força maior, essas coisas, sabe? Mas o que faz um músculo ser estratificado ou ser liso? Olha só, para ele ser estratificado, ele tem que ter uma estrutura chamada sarcômero, que é uma estrutura básica contrátil. E tem que ter estrias paralelas, ou seja, células paralelas. Enquanto o liso, ele não tem o sarcômero e suas fibras não estão paralelas. Agora, sobre as características do estratificado. Depois nós vamos falar sobre as características do liso também. Mas olha só, ele apresenta contração voluntária, ou seja, você pode mandar o seu músculo contrair. A contração dele é forte e rápida. As células são multinucleadas. Os feixes celulares são longos e ele é vascularizado por conjuntivo. E o que inicia a contração é o neurotransmissor chamado acetilcolina. Como eu disse, o estriado é envolvido por conjuntivo, que faz a inervação e o irrigamento de sangue, ou seja, a vascularização. E o tecido conjuntivo, ele se organiza em três estágios. O primeiro estágio é o epimísio, que encobre o músculo por completo. O perimísio, que envolve as fibras musculares, e o endomísio, que envolve cada fibra separadamente. Então vamos lá. O endomísio vai envolver as miofibrilas, né? Um conjunto de miofibrilas. O endomísio vai envolver o fascículo, que é a junção de várias miofibrilas que formam a fibra muscular. Então, o fascículo é a junção de várias fibras musculares. E a junção desses fascículos vai ser envolvida pelo epimísio, que forma o músculo propriamente dito. Já as miofibrilas, elas são formadas por sequências de sarcômeros. Os sarcômeros é as unidades contráteis que eu disse anteriormente. E ela que vai fazer a contração muscular, vai gerar o movimento. Vamos detalhar um pouco o sarcômero. Ela forma os miofilamentos, né? Nossa, o miofilamento ali tá com M, mas é um N, tá? Então, desculpa aí. Então, como eu disse, é a unidade básica e é formada por bandas. Olha só. A banda A, ela é escura e tem filamentos grossos de actina. A banda I, ela é clara e de filamento de actina e fica entre dois filamentos grossos. A banda M é um ponto médio do sarcômero, é o centro do sarcômero. E a banda H, ela tem apenas miosina e fica entre o disco Z e entre a banda M. Ou seja, a gente vai detalhar o que é o disco Z ainda. Mas essas bandas, elas vão se sobrepor para fazer a contração muscular. Nós vamos ver mais para frente. Agora sobre o disco Z. O disco Z é um limite até onde ocorre a sobreposição. Ou seja, a banda H e a banda M vão se contrair por
por cima da parte clara aqui, ó, da banda I, até o disco Z. Quando chega no disco Z, esse é o limite da contração. Então, o disco Z delimita o espaço de sobreposição das fibras. Agora vamos falar como acontece a contração muscular propriamente dita. Então, o início de tudo é um sinal do sistema nervoso. O cérebro vai enviar um estímulo através dos neurônios, né, até chegar às fibras musculares. Chegando nas fibras musculares, o impulso vai chegar na placa motora. A placa motora é que faz a conexão entre o nervo e o músculo, basicamente. É a ligação entre os dois. Olha só, a placa motora vai causar a liberação de acetilcolina, que é o neurotransmissor que inicia a contração muscular, porque ele atravessa a fenda sináptica e infiltra na fibra muscular. A acetilcolina, como ela é um neurotransmissor, ela vai se ligar à membrana, do músculo, das fibras musculares, perdão, que vai desencadear um potencial de ação. O que é um potencial de ação? É uma despolarização das cargas da célula. Esse potencial de ação, ele vai se propagar ao longo da fibra, vai passando de fibra a fibra. E o potencial de ação vai ativar o retículo sarcoplasmático, que vai liberar íons de cálcio no citoplasma celular, no citoplasma da fibra. O cálcio vai se ligar à troponina, que é uma proteína reguladora. A troponina vai se ligar à tropomiosina, que é outra proteína, e ela vai causar uma modificação na tropomiosina. E a tropomiosina modificada, ela vai liberar os sítios de ligação da actina para a miosina. Então, quando o cálcio chega, ele vai causar uma mudança nessas duas proteínas, vai liberar o sítio de ligação e a actina e a miosina vão se ligar. Com a actina e a miosina ligadas já, na presença de ATP, a actina vai puxar a miosina, causando o deslizamento dos filamentos. Com esse deslizamento, os filamentos de actina vão se sobrepor aos de miosina, que vai levar ao encurtamento do sarcômero até o disco Z, que é a unidade que delimita o tamanho da contração muscular. Agora, para o músculo voltar a relaxar, ou seja, ele descontrair, o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático e as pontes entre a actina e a miosina se desfazem, o que faz elas voltarem às suas posições normais, aliviando a contração no sarcômero. Olha aqui tem uma ilustração, olha só. Primeiro passo, chega o potencial de ação, que vem lá do neurônio. O potencial de ação vai encostar na membrana plasmática das fibras e gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação se espalha pelos túbulos T, que eu esqueci de falar na explicação anterior. O túbulo T é uma estrutura que faz o potencial se espalhar. E nas fibras musculares esqueléticas, ele forma uma tríade. O estímulo que foi conduzido pelo túbulo T vai fazer a liberação do cálcio, que está armazenado no retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático vai liberar o cálcio para o citoplasma, que vai estimular todas as células que estão na miofibrila. Aí, esse estímulo vai fazer a interação do cálcio com a troponina e tropomiosina, vai liberar os sítios de ligação entre a actina e a miosina. E na presença de ATP, a actina e a miosina vão se ligar, vão puxar uma a outra e vai fazer a contração do sarcômero até o disco Z. Isso é a contração muscular. E para o relaxamento,
o cálcio vai voltar, vai ser bombeado para dentro de volta e o músculo vai relaxar. Eu sei que é um pouco confuso, mas se tiver alguma dúvida depois da explicação, é só escrever embaixo nos comentários que se eu souber, né, eu vou responder. O que é o rigor mortis? O rigor mortis é a rigidez cadavérica, que é quando o cadáver morreu, depois de mais ou menos 6 horas, o rigor mortis inicia. O que é isso? É quando o fluxo de ATP para. Se o fluxo de ATP para, a actina e a miosina não podem contrair, né? Então elas travam, elas ficam travadas e isso faz o músculo ficar extremamente duro, tipo, muito contraído, fica uma contração perpétua, né? Morreu, fica uma contração perpétua e isso impede o relaxamento. Por isso que o cadáver, quando você tenta, por exemplo, esticar os dedos dele, isso é impossível. Tipo, para você conseguir esticar, você vai acabar quebrando ou rompendo as fibras. Isso é usado, por exemplo, em investigações. Por exemplo, quando não, né? Quando um policial, um perito, encontra o corpo, vai fazer o estudo do corpo para determinar o tempo que aquela pessoa está morta, entre outros fatores, um deles é o rigor mortis. Agora, o músculo cardíaco, ele tem contração involuntária, forte, rápida e contínua. As fibras dele é ramificada, o núcleo é central, e os discos intercalares são usados para evitar a separação da contração. Esses discos intercalares são os desmossomos, o gap e as junções de adesão. E os túbulos T formam uma díade. No estriado esquelético forma uma tríade. Aqui ele forma uma díade. E a contração ocorre da mesma forma. Porém, como a contração do coração não é voluntária, o coração, ele mesmo, cria a despolarização com o potencial de ação, iniciando toda aquela coisa, a liberação do cálcio, da contração da actina e miosina, essas coisas. Agora, o músculo liso, ele não tem estrias e suas fibras não são paralelas. Todas as células se contraem de uma vez, a contração é involuntária, fraca e lenta, e não tem túbulos T. O que faz a função dos túbulos T no músculo liso é as cavéolas, que são unidades parecidas com os túbulos T, mas são um pouco menores. Um exemplo de atividade do músculo liso é o peristaltismo que o estômago faz, entendeu? Faz aquela coisa para digestão, para movimentação do bolo fecal, da comida, essas coisas. Então é isso, aula um pouco grande, um pouco confusa também, mas espero que tenha te ajudado aí, e se te ajudou, deixa o seu like e se inscreve. Falou!